Aviso legal: o conteúdo desse vídeo é baseado na análise, interpretação e experiência do meteorologista previsor com as últimas previsões disponíveis dos modelos de previsão do tempo e clima. Qualquer uso da opinião expressa sobre as previsões do tempo e clima neste vídeo para a tomada de decisão de terceiros exime o meteorologista previsor da responsabilidade sobre a mesma. Analisem e usem as informações com cuidado. Quer ajudar esse projeto? Veja a descrição do vídeo. Olá pessoal, vamos dar uma olhada agora nas nossas previsões diárias de hoje, dia 5 de julho de 2021. Se você gostar do conteúdo, deixa o like, inscreva-se no canal, comente e compartilhe para que mais pessoas tenham acesso a essa informação. Então, observando bem o que aconteceu no acumulado dos últimos 3 dias, entre os dias 2, 3 e 4, a gente tem toda essa região aqui mais central do país, como também a região mais ao sul do país, apresentando aí um tempo seco bem definido. Também a gente tem aqui essa chuva ocorrendo ainda mais localizada ao norte do país, pegando bem aqui o litoral e mais o interior do Nordeste brasileiro, como também aqui mais a região norte do país. Isso é devido principalmente à atuação das perturbações ondulatórias dos alísios de sudeste, na costa leste do Nordeste e algumas ondas de leste na costa norte do Nordeste, e mais ali na região norte, também a atuação um pouco das ECIT, que ajuda a formar ali convecção e trazer chuvas para essa região. Porém, o grande destaque ainda, que a gente vê que toda essa região aqui, que vai desde o sul da Amazônia até a região sul do país, indo aqui também, invadindo um pouco o semiárido nordestino, apresentando um tempo seco bem definido, e a gente já via que isso deve continuar pelo menos até o dia 14, aí, 15 desse início desse mês de julho. Observando agora a previsão do modelo Cosmo do IMET, que é a perspectiva até o dia 12, a gente vê ainda a manutenção desse estado de mais seco, que vai desde o sul da Amazônia até a região sul do país, mas também a gente ainda vê, consegue observar a atuação aqui das frentes um pouco sobre o Atlântico Sul, trazendo chuva aqui através das perturbações ondulatórias dos alísios do sudeste para a costa leste do Nordeste. Então a gente ainda continua tendo essa chuva ocasionada aqui ocorrendo na costa leste do Nordeste ao longo dos próximos 7 dias. A ZECIT ainda se posiciona aqui em aproximadamente entre 5 e 10 graus norte e traz aqui uma manutenção do estado de chuvas para essa região aqui mais ao norte da América do Sul e também aqui para o centro-norte da região amazônica. Observando lá para o dia 12, a gente ainda vê a atuação daquele sistema de alta pressão, que aqui na região mais central do país, mantendo aí as frentes com a componente maior de característica para leste do que em si da região sul, por exemplo, para a região equatorial. Então tem umas frentes passando, mas elas passam mais de forma zonal e interagem mais aqui sobre a região do Oceano Atlântico Sul. Observando agora o mapa de pressão atmosférica em baixos níveis, a gente tem a atuação ainda desse sistema de alta pressão aqui, mas lá para o dia 12, dia 13, ele se afasta um pouco mais em direção à região do Atlântico Sul. Com isso, libera a atmosfera aqui e a gente aparentemente vê a entrada de alguns sistemas a partir do dia 15 e dia 16 sobre a região aí sul do país, principalmente a região centro-sul. Olhando a altura geopotencial, o que a gente vê aqui, a gente tem a manutenção aí do 591 mais ou menos, lá para o dia 19, mas na verdade ele se desloca aqui mais sobre a região nordeste do país. Então a tendência agora é que nessa segunda quinzena a gente volte a ter alguma chuva acontecendo aí na região centro-sul do país, mas também, por enquanto, nada tão significativo a ponto de mudar muito o estado atual que se encontra. Então a tendência é que esse julho ele seja um seco, e apenas aí na transição entre julho e agosto que a gente deve ter alguma chuva com mais intensidade ocorrendo na região centro-sul do país. Porém, acompanhar para ver realmente o que vai acontecer, porque esse sinal pode mudar.
Observando aí a previsão do modelo GFS, tem aí até mais ou menos o dia 12, dia 13, aí bem seco, né? Já a partir do dia 14 a gente começa a ter o avanço dessa frente. Ela não chega muito a atuar sobre a região centro-sul, mas ela consegue avançar ali e atuar, pelo menos nesse primeiro momento, até o dia 17, dia 18, mais ou menos, região do Paraná. Depois, dia 21, né, que já é o final do horizonte, tem a entrada de um outro sistema frontal, que esse sim deve trazer uma chuva mais intensa para a região. Porém, né, ainda vai ficar bem aquém do que normalmente é esperado para essa época do ano. Mas a gente deve acompanhar esse sinal, porque a gente já vê aí que tudo indica que no final do mês tenhamos alguma melhoria, né, nesse quesito de chuvas na região centro-sul esperado. Outro detalhe que a gente ainda continua tendo ali chuvas na costa leste e norte da região nordeste do país, principalmente na costa leste pela atuação das perturbações ondulatórias dos alísios de sudeste, na costa norte ali do nordeste algumas ondas de leste e algumas vezes uma interação outra com algum fenômeno que se desprende das ICIT. E praticamente a manutenção, né, do estado aí de chuvas na região centro-norte da Amazônia e norte da América do Sul, como a gente já tem visto nesse padrão ao longo dos últimos dias. Então, e a região mais central do país realmente apresentando um tempo bem mais seco definido. Olhando a questão de temperatura, nesse primeiro momento tem um aquecimento aí bem mais forte dessa temperatura até o dia 15, mais ou menos na maior parte do país. Depois, lá para o dia 16, a gente tem um avanço daquele sistema frontal sobre a região sul e volta a resfriar bem aí na região sul. Provavelmente a atuação de alguma onda de frio, uma segunda onda de frio, como a gente viu nesse último período. Mas o bom é que salientar que a gente pode ter realmente a atuação de uma amplitude térmica bem definida ao longo dos dias. Ou seja, um dia bem mais quente, com a noite bem mais fria. Então a gente tem aí uns 10 a 15 graus de amplitude térmica, pelo menos na região sudeste e sul do país, ok? Portanto, o país a gente tem uma temperatura ainda aí na faixa bem próxima da normal climatológica. Observando o armazenamento de água no solo, né, devido a esse período mais seco que a gente está passando na região sul, deve continuar caindo esse armazenamento. Região central do país, e ali indo também para essa região do semiárido nordestino e também para o sul da Amazônia, a gente tem aí um solo bem mais seco do que normalmente acontece. Então a gente tem esse padrão continuando aí. E é o que deve continuar pelo menos aí até o dia 15, dia 16, onde a gente tem o retorno das chuvas da região sul e provavelmente esse armazenamento deve voltar a aumentar. Porém, no restante do país a gente deve ter essa manutenção, até porque a gente tem, né, uma entrada aí já para o período bem mais seco, né, a gente já está no inverno e a perspectiva de mudança é quando realmente começar a primavera lá e o verão, que a gente começa a ter aí já a mudança no regime de chuvas na maior parte do país. E olhando bem o que a gente tem dos modelos do ONS, os três modelos mostram uma perspectiva bem interessante, né? Mas o SMWF ele tem um sinal bem melhor. Te vê aqui ele já mostrando o sinal do avanço daquele sistema frontal lá do dia 14 dia 15 aqui, já chegando a atuar entre a Argentina, o Uruguai e o Rio Grande do Sul. E os demais modelos também mostram os outros mesmos padrões, né? Chuva aqui na costa leste do Nordeste, também chuva aqui na região mais ao norte da América do Sul. Então tem a continuação desses fenômenos e a única diferença entre eles é possivelmente a entrada realmente desse sistema frontal aqui na região sul a partir do dia 14, dia 15 e o avanço dele até o dia 18, mais ou menos até a região do Paraná, que a tendência é que nas próximas previsões a gente consiga enxergar esse fenômeno bem melhor, ok? Obrigado pessoal pela participação, paz e bem.